Hoje nós vamos mergulhar no mundo de análise de dados. Vamos falar sobre as profissões cientista de dados e analista de dados, que são coisas diferentes. Mas muitas pessoas não sabem a diferença e, no final das contas, qual é para mim, qual não é para mim, o que uma faz e a outra. E no vídeo de hoje eu vou explicar para você de uma forma simples e descomplicada quais as diferenças entre essas duas profissões, o salário que cada uma paga e também dar conselhos e explicar para você se analista de dados ou cientista de dados pode ser ou não uma ótima escolha para você. Olá, seja bem-vindo ao canal Descomplicando, onde tornamos o difícil fácil. Eu sou Gustavo Cardoso, ICT Manager e com mais de 15 anos de experiência na área de TI. E eu resolvi fazer esse conteúdo hoje porque na empresa onde eu trabalho, a gente teve uma requisição de contratar 2 pessoas para montar uma equipe, que é na análise de dados. Porque como a empresa está crescendo, ela precisa extrair esses dados para poder criar projetos e crescer e no final da conta, faturar mais ainda. E é aí que entra esse time de analista de dados e cientista de dados. E eu, como sou gestor da infraestrutura, eu não conhecia muito bem sobre esse mundo. E eu resolvi estudar sobre ele e eu vi que muita gente tem essas dúvidas. E assim como eu, você também tem, eu vim aqui trazer esse conteúdo para ajudar vocês. Porque como eu tenho que contratar essas pessoas novas, eu tenho que entender o que cada uma faz e tenho que entender mais ainda se aquelas pessoas são realmente qualificados para preencher aquele spot que a gente está tendo dentro da empresa. Então, a primeira coisa que eu vou falar para você é o que faz um analista de dados. E eu vou explicar, fazer uma historinha aqui para ficar muito simples para você. Bom, imagina assim que na empresa onde você trabalha, ela tem que faturar. No final das contas, a empresa tem que vender alguma coisa, seja produto ou serviço. E normalmente essas empresas, elas querem anunciar isso de alguma forma, fazendo uma campanha de marketing, com propagandas, tráfego pago. De algum jeito ela quer captar novos clientes e manter os clientes dela para poder vender mais os produtos ou serviços que ela oferece. E como é que ela pode ter um feedback? Como é que ela pode entender se ela está fazendo uma coisa boa, se ela vendeu muitos produtos, o que tipo de produto? E é aí que entra o analista de dados. O que esse analista de dados vai fazer? Ele vai trabalhar com o passado, com o que aconteceu, porque ele vai extrair todos esses dados, vai encapsular ele de uma forma simples e objetiva e entregar para a empresa, para essa questão de marketing, para os diretores, seja quem for. E o que ele vai fazer? Ele vai trazer esses dados dizendo, por exemplo, nós vendemos, vamos supor, 10 carros, nós vendemos, dos 10 carros eram da marca X, dessas marcas X eram da cor vermelha, da cor azul, e desses carros, por exemplo, do ano 95 ou do ano 2000, venderam mais, venderam menos. Então, o analista de dados, no final das contas, ele vai trabalhar com muitos dados de uma forma massiva para entregar resultados para a empresa. E quando eu estou falando de resultados, são informações que a empresa vai ter que utilizar para poder trabalhar com isso. Mas tá, Gustavo, então se eu sou analista de dados, eu vou trabalhar com muitas informações. E da onde vêm essas informações? E essa é uma ótima pergunta, eu vou te explicar um pouco de uma forma bem simples. Imagina assim, eu tenho que extrair essa informação de algum local, seja uma planilha, seja um site, seja em qualquer lugar. Você tem que extrair essas informações, que são de database. Depois disso, você tem que transferir esses dados de uma forma mais compacta para você poder entender ele. Porque como normalmente você tem esses dados em lugares muito diferentes, você tem que colocar em um local para depois o analista de BI, que é o cara que vai organizar esses dados, entregar essas informações para o analista de dados, para ele poder pegar todas as informações, trabalhar com ela e entregar planilhas, dashboards de uma forma simples para a empresa. E uma coisa interessante, eu, Gustavo, sou certificado pela Irion, que é uma empresa italiana. Isso aqui nem é nenhuma publi, só para vocês entenderem as coisas. A Irion é uma empresa que trabalha com data management, ela trabalha com administração de dados. Então a Irion, ela oferece um serviço dela, onde ela instala basicamente uma infraestrutura sistêmica que vai extrair de todos os lugares esses dados. Então, do site, sei lá, do X, que é o antigo Twitter, Facebook, de banco de dados SQL, de banco de dados
terra. Então, de todos os lugares, ela traz todos esses dados e coloca em um local só para você entender. E isso aqui é público. Se você entrar, por exemplo, lá no meu LinkedIn, tá lá a minha certificação na Irium como instalador dessa infraestrutura. Então, por isso que eu estou dizendo isso para você, pois eu tenho propriedade em relação a isso. Então, deu para entender basicamente o que o analista de dados faz. Ele vai trabalhar com informações do passado, ele vai extrair essas informações, obviamente, através de tecnologias, conhecimento, para poder entregar para a empresa. Beleza, Gustavo, mas o que o cientista de dados vai fazer em relação a isso? Qual é a diferença entre os dois? Basicamente, o cientista de dados faz a mesma coisa e tem basicamente os mesmos conhecimentos que o analista de dados. Entretanto, ele vai trabalhar muito mais com machine learning. E o que ele vai fazer em relação a isso? O analista de dados trabalha com o passado, já o cientista de dados trabalha com o futuro. E como assim, Gustavo? Eu vou te explicar para isso ficar mais fácil. Lembra que eu falei para você que o analista de dados trabalha com informações do passado, como, por exemplo, uma parte de marketing que fez uma publicidade para vender os carros. Ele extraiu todos os dados sobre quais carros foram mais vendidos, com base no modelo, com base nas cores e assim sucessivamente. O que o cientista de dados vai fazer é pegar essas informações e vai trabalhar através do machine learning e outras ferramentas para projetar coisas para o futuro. Como isso pode acontecer? Ele fazendo o trabalho dele bem feito, com as informações que ele teve do analista de dados, ele vai poder chegar para a empresa e falar: olha, com base nas informações e no meu trabalho, eu sei que se a gente fizer esse tipo de publicidade ou esse tipo de marketing para a gente fazer a venda dos nossos carros, por exemplo, a gente vai vender 20 carros em vez de 10 carros. Porque com base nessas informações, eu sei que eles gostam mais do carro X do que do Y, a cor vermelha sai mais porque eles acham mais bonito, o valor é sempre esse, os clientes entram novos, os clientes que já estão com a gente continuam trocando de carro. Então, o cientista de dados, ele vai trabalhar com informações para o futuro. Então, ele vai dar projeções para a empresa para ela poder faturar de uma forma muito maior. Mas ele precisa do analista de dados, porque sem as informações do passado, ele não pode fazer projeções para o futuro. Então, basicamente, a ordem de quando a gente fala nesse mundo de dados, a gente tem a primeira chave, que é o engenheiro de dados, que é a pessoa que organiza os dados e traz de uma forma massiva e coloca no local onde as pessoas podem trabalhar. Depois, a gente tem o engenheiro analyst, que ele vai pegar essas informações que já foram extraídas e vai organizar elas de uma forma mais simples, para que o analista de BI possa pegar as informações, decriptar, assim dizendo, né, organizar de uma forma mais limpa ainda, para que o analista de dados possa trabalhar, para que depois disso o cientista de dados possa pegar as informações e fazer projeções para o futuro. Então você pode ver que a parte de dados de uma empresa, ela trabalha diretamente no business, porque ela trabalha para entender, né, quais são os aspectos que ela pode adotar para vender mais e faturar mais. Essa é uma parte fundamental das empresas que querem crescer. Então, pode ter certeza que empresas muito grandes vão ter a parte de analista de dados, cientista de dados dentro da empresa para poder pegar as informações. Porque acontece, antes a gente não tinha informação, hoje a gente tem informação demais. E no final das contas a gente tem que saber o que fazer com essas informações. E aí que entra a galera de dados. Mas tá, Gustavo, você já me disse isso e eu quero saber agora, será que analista de dados é o meu perfil? Será que cientista de dados é o meu perfil? E eu vou explicar para você isso agora. Vamos começar falando sobre o perfil de uma pessoa que quer trabalhar como analista de dados. A primeira coisa é que você tem que gostar de automatização. Você não pode gostar de trabalhar de formas manuais, porque como você trabalha massivamente com dados, você tem que saber utilizar ferramentas que vão automatizar o seu trabalho para você poder fazer isso de uma forma muito mais eficiente. Então você tem que gostar de automatização. E lembrando, galera, que nesse vídeo aqui eu estou falando basicamente como funciona o trabalho de cada um, as diferenças e também os perfis. Se vocês quiserem um vídeo explicando o conhecimento que você precisa para cada um dessas profissões, escreve aqui nos comentários que eu posso fazer um vídeo dedicado para não ficar muito maçante e diferente aqui, beleza? Bom, voltando ao assunto.
A gente falou para o analista de dados, ele tem que gostar de automatização, tem que automatizar os trabalhos dele. A segunda coisa é a comunicação. A pessoa que trabalha como analista de dados, ele vai ter que se comunicar bem, porque ele vai ter que falar com o time de marketing, vai ter que falar com o time de diretores, porque ele vai ter que apresentar esses dados para essas pessoas. Então ele tem que ter uma ótima comunicação, ele tem que saber falar e receber as informações de uma forma correta das pessoas, porque se ele não souber o que está acontecendo, vai ser muito difícil para ele poder trabalhar. E eu não estou dizendo isso para desmotivar você, por exemplo, que é uma pessoa que é mais introvertida, não gosta muito de falar. São coisas diferentes. Você pode ser uma pessoa introvertida, mas pode ser um bom comunicador também, porque tem muita gente que não gosta de falar, não gosta de falar em público, mas quando precisa, fala. Então, não deixe isso ser uma barreira para você também, beleza? A não ser que você não goste de nenhum jeito de comunicar com as pessoas, daí você vai ter trabalho mesmo como um analista de dados. O terceiro ponto é você ser organizado. Você tem que ser sim uma pessoa organizada. Se você não organiza bem o seu trabalho, você vai ter muito problema para desenvolver a sua profissão, porque você vai ter que pegar de uma forma muito grande e massiva, muitos dados para poder entregar, dar a papinha, assim dizendo, para as pessoas. Então, se você não for uma pessoa organizada, você vai ter muita dificuldade em executar as suas tarefas. Além disso, tem que gostar de estatística e matemática, porque você vai utilizar muito esses dois. Fora isso, você tem que ser muito curioso e gostar de aprender coisas novas. E a curiosidade está porque você tem que entender, por exemplo, por que a gente vendeu mais e não vendeu menos, por que vendeu, por que as pessoas compraram, por exemplo, o vermelho, não o azul. Então, uma característica do analista de dados é entender e é saber como as coisas funcionam. Então, curiosidade é uma coisa que tem que ser forte em você. Bom, agora vamos falar sobre o perfil do cientista de dados. Bom, se você chegou até aqui, quer dizer que você está gostando do conteúdo. Então, já curta esse vídeo, se inscreva no canal, caso você não seja inscrito ainda. Além desse conteúdo, tem muito mais outros aqui e essa é uma das formas de você poder ajudar o canal também. E uma coisa muito interessante que aqui no canal agora a gente tem a área de membros. Então, se você quiser apoiar mais ainda o canal, se você puder também, pense em tornar-se membro. Tem muitas vantagens lá. Então, clica aqui embaixo e dá uma olhadinha depois. Agora, voltando, falando sobre o perfil do cientista de dados, basicamente ele é um upgrade do analista de dados. Então, ele tem que ter as mesmas características que eu disse anteriormente do analista de dados. Entretanto, tem alguns pontos que você tem que entender e, obviamente, ter também. Por quê? As diferenças é que o analista de dados, normalmente, ele trabalha mais com requisições de uma forma muito mais dinâmica. Por exemplo, Gustavo, a gente teve essa venda aqui, teve esse marketing que a gente fez, eu quero saber como é que foi. Então, uma coisa mais pontual, não é muito a nível de projetos. Então, a pessoa que trabalha como cientista de dados, ela tem que entender que ela vai ter que trabalhar muito com projetos. Porque, por exemplo, a empresa quer saber quanto que ela vai faturar daqui 6 meses. Isso é um projeto, então você tem que trabalhar com todas as informações. Então, se você é uma pessoa que não gosta muito de trabalhar com outras e com projetos, isso pode ser um problema para você. Porque uma das constantes muito fortes dentro do cientista de dados é a parte de projetos. Além disso, tem que gostar bastante de inteligência artificial e de machine learning, porque são ferramentas muito importantes para você poder desenvolver com eficiência o seu trabalho. E uma coisa interessante, que é uma característica do cientista de dados, ele tem que entender como as coisas funcionam a nível de ferramenta, porque se ele não entende muito bem as ferramentas que ele utiliza, ele não vai explorar ela de uma forma muito grande. E o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, você vai usar Power BI, é um exemplo, Você tem que entender muito bem como o Power BI funciona, não as coisas básicas. Porque se você entender somente as partes mais simples, você não vai conseguir fazer a extração dos dados e a projeção de uma forma eficiente. Então é fundamental que você conheça muito bem as suas ferramentas de trabalho e tenha curiosidade para entender realmente passo a passo, pedacinho por pedacinho, de como aquela coisa funciona. Como, por exemplo, vou dar um exemplo. O computador liga, eu sei como liga, mas no pensamento e na ideia de um cientista de dados, você tem que saber por que ele liga, como ele liga, o que eu preciso para ele ligar. Então, é esse pensamento que você tem que ter como cientista de dados. Então, dá para entender um pouco que o analista de dados é basicamente o primeiro step para depois você
cientista de dados, porque você vai precisar de toda essa experiência e capacitação para poder desenvolver o seu trabalho. Falando agora sobre a parte salarial, o salário inicial, né, o salário médio de um analista de dados é de 4 a 9 mil reais, né? Isso fazendo uma pesquisa, hoje é agosto de 2024, então o salário médio brasileiro de analista de dados é de R$ 4.500, que é um ótimo salário de entrada e as pessoas podem ganhar muito mais de R$ 9 mil depois. Já o cientista de dados, ele tem um salário médio muito maior, ele vai de 6 mil a 12 mil. Então, normalmente, o salário mínimo de um cientista de dados é de R$ 8.500. Então, é um salário bem alto e dá para ganhar bastante dinheiro. E uma coisa interessante, que como você tem que trabalhar com dados, você pode trabalhar de casa. Depois da pandemia, basicamente, todas as pessoas que trabalham na área de dados trabalham de casa, porque basicamente elas precisam entender todas as informações, os dados, fazer projeções. Então, se você gosta de trabalhar de casa, esse é um ponto interessante. Bom, esse foi o conteúdo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. E se você tiver mais curiosidade e estiver procurando ajuda para ingressar no mundo da TI ou querer saber, Gustavo, será que eu posso saber mais sobre a profissão de analista de dados para ver se é para mim? Eu dou consultoria e mentoria aqui no Descomplicando. Então, acesse meu site, odescomplicando.com, lá tem todas as informações e parte de contato também, para você que quer trabalhar no Brasil ou aqui na Itália, eu ajudo bastante pessoas. Bom, pessoal, muito obrigado por ter assistido o nosso conteúdo. Eu fico muito feliz, eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Fique com Deus, um beijo e tchau, tchau!